somos, de que tens de sair. Não, não. Dá para começar porque sais às 7h30, não é? São 7. No 64, 64B, é só sobre água. Está ali o Pedro também. Tá. Ora, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa por começarmos imediatamente, porque vou dar a palavra aqui à deputada Isabel Moreira, que tem aqui uma questão que quer pôr no início, antes de começarmos. Tem a palavra a deputada Isabel Moreira. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todos. Eu queria pedir, uma vez que não é todos os dias que se dá um aniversário redondo como este de um partido que faz 50 anos e o jantar começa às 7h30, podendo nós, eventualmente, um de nós chegar atrasado, e sabendo que amanhã o plenário termina mais cedo, se hoje, excepcionalmente, se importariam de terminar, de facto, às 7h30 para nós podermos não nos ausentarmos de uma data tão redonda e tão importante. E peço desculpa por este pedido. Eu tentei ver diligências se podia ficar alguém do PS. Este jantar é, pelos vistos, universal, direto e coisa. E, portanto, vamos aproveitar até às 7h30, porque depois, começando eles, nós podemos acabar estes três, que são o 64A, o 64B, portanto, 64A, BE, 64B, livre, 66A do PCP, que são sobre a água, os três, sobre a água. Sim, são os três. E, portanto, sendo assim, dou a palavra já ao André Coelho Lima, antes de começar, senão depois Sim, não... porque tem que ver com aquilo que o Sr. Presidente está a dizer. Boa tarde a todas e a todos. Só dizer que, tal como tivemos a ocasião de propor hoje à tarde, dividir este conjunto de artigos nos temas água, ambiente e natureza e animais, portanto, em 3 temas, em face do pedido que agora é feito pelo Partido Socialista, podemos, se calhar, começar por aqueles que sejam menos densos, ou seja... Pronto, ou seja, se calhar pela água, e não é? Enfim, é capaz de ser menos desse. Depende. Se for no Mar Morto, a água tem grande densidade. Portanto, é sempre preciso aqui algum conhecimento geográfico. Desculpem lá, já agora que estamos a começar, na sequência das comunicações que receberam hoje, pedem-me uma reunião de mesa e coordenadores antecipada para sexta-feira, para acertar estas agregações todas. E eu, na sexta-feira, às 2 da tarde, não posso, tenho um almoço já agendado que não posso faltar. Se a Marta puder estar sexta-feira às 14 horas, porque eles às 14 diz que podem, à maioria dos partidos. Portanto, sexta-feira às 14 horas. Pronto. Acho que a reunião fica da mesa e coordenadores sexta às 14 e é presidida pela Marta, e é só para uma coisa, a ver se entendem de vez. É aquilo que está pedido a todos, da agregação, que fique decidido como é que está, para não andarmos todas as semanas a mudar a agenda dos artigos. E, portanto, venham preparados para isso, conforme aquele documento que eu distribuí já, que os serviços fizeram. Agora, querendo fazer menos, mas que fique decidido quais são as agregações. Porquê? Porque eles precisam de repetir as convocatórias depois com os artigos que tem cada convocatória. Portanto, isso, e começamos então 64A, 64B e 66A. O 64A tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda e dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que estas propostas sobre a água, ainda que com redações naturalmente diferentes, parece-me que são propostas em que será possível, espero eu, encontrar algum caminho. A água é essencial à vida, é um direito humano, é assim que é estabelecida, aliás, em diversas convenções internacionais. É também, como sabemos, e crescentemente, um bem em disputa.
A água potável, a água potável sobretudo, mas não só a água potável, e, portanto, esta é uma realidade cada vez mais complexa. E, por isso mesmo, o que poderia parecer absolutamente evidente e não necessitar de uma previsão constitucional específica, face às dificuldades crescentes do acesso à água, face às alterações climáticas, face à crescente privatização mesmo de água e até financiarização da água, face aos conflitos crescentes em tantas partes do mundo sobre a água, o direito à água tem mesmo de ser consagrado constitucionalmente. Acresce que, no nosso país, não sentindo as dificuldades que se sentem noutros pontos do globo, elas já são óbvias, já são claras. E já há muitas circunstâncias, e vimos isso tantas vezes com as secas profundas e com as necessidades de determinar qual é o uso que se faz da água em cada momento, também no nosso país, há aqui direitos em confronto em que somos chamados a fazer escolhas. Proteger do ponto de vista constitucional o acesso à água potável e à energia para fins domésticos, ou seja, serviços essenciais básicos para a sobrevivência, é importante até no equilíbrio de decisões que se vão ter necessariamente que tomar tantas vezes face às dificuldades da nossa vida. E, claro, para o Bloco de Esquerda é importante não só garantir constitucionalmente o acesso à água potável e à energia para fins domésticos, como esta ideia de que não pode ser denegado esse acesso básico à sobrevivência por falta de meios económicos. Ou seja, o país tem a obrigação de garantir que todas as pessoas, independentemente da sua situação económica, têm acesso básico a serviços essenciais à sua vida. Senhor Presidente, eu, por mim, não me importo que fale primeiro a deputada Alma Rivera como tinha pensado, é só o tempo de tirar o computador para poder organizar as ideias, está bem? Muito bem. Então passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, que tem também o 66A, que tem a ver com a água. Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta do PCP, que incide sobre, ou seria um novo 66A, não o colocamos exatamente na mesma localização sistemática, tem precisamente em vista considerar o acesso à água como um direito de natureza económica e social. Sendo a água um bem que é essencial à vida. A acessibilidade tem de ser um direito universal que tem de ser assegurado a todos os cidadãos. E a universalidade do acesso à água só se garante se contrariar a exploração privada no domínio público hídrico, privada do domínio público hídrico e dos serviços públicos de abastecimento de água e do saneamento, algo que temos vindo a assistir. E é precisamente porque a água é um bem essencial à vida que ele é também tão apetecível na ótica do negócio e, portanto, deve ser resguardado esse direito enquanto direito inalienável de todo e cada um dos cidadãos, tendo em conta as implicações que tem também na vida de todas as pessoas. E, portanto, a nossa proposta tem em vista que o Estado assuma essa responsabilidade de contribuir para o acesso à água, para garantir que isto que é de facto um direito universal e que ele não pode ficar condicionado por políticas que em determinado momento alienem
a exploração, a concessão, enfim, sobre os seus recursos. E, portanto, a proposta do PCP é neste sentido. Eu queria já agora dizer que nós acompanhamos, na generalidade, as restantes propostas que também vão nesse sentido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, então, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todas e a todos. Obrigado também à Sra. Deputada Alma Rivera por me ter dado aqui um tempo de respiração para poder preparar aqui a intervenção. O aditamento do LIVRE 64B é muito simples e vai no mesmo sentido, aliás, do que ouvimos na intervenção anterior e de outras propostas de outros partidos. O direito à água como direito de acesso a um bem que é necessário à vida e que é essencial, e acesso a esse que deve ser equitativo, tem vindo cada vez mais a ser colocado em primeiro plano, até em decorrência do fenómeno das alterações climáticas, mas também do fenómeno de desertificação que atinge o nosso país de forma particular, e com certas regiões já em situação de seca e de escassez de água. O que pretendemos fazer com este aditamento é não só consagrar esse direito ao acesso equitativo à água potável e segura, mas também o direito ao acesso a saneamento e higiene adequados. Se perguntarmos à maior parte dos nossos concidadãos, provavelmente as pessoas já acharão que o direito ao saneamento já é constitucional, só que não está implementado, como outros direitos que encontramos na Constituição, mas, na verdade, é preciso, enfim, consagrar constitucionalmente esse direito ao saneamento, que é essencial para uma vida com os níveis de salubridade necessários. Depois, no número 3 deste nosso aditamento 64B, tentamos densificar como é que o direito à água potável e ao saneamento, como é que ambos estes direitos são realizados, através da melhoria da qualidade da água, e depois com uma série de determinações, especificações que quem tem o texto à frente verá, reduzindo a poluição, eliminando os despejos, minimizando a libertação de produtos químicos, etc., através do aumento da eficiência no uso da água em todos os setores e, em terceiro lugar, pouco diverso, porque não é um acesso de água para consumo, mas uma proteção dos ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios aquíferos e lagos. Já antecipando que pode ser uma possível objeção a ao pormenor a que vamos neste número 3, e que se pode dizer, bem, mas desejaremos mesmo amarrar futuros governos, futuras maiorias parlamentares a este nível de detalhe na definição das políticas que têm a ver com a água. Devo só lembrar que uma boa parte destas políticas nós já estamos obrigados a elas através da Diretiva 4 da Água da União Europeia, e não se diga que estes instrumentos são mais fáceis de mudar, com a necessidade de contarem com o apoio de ambos os co-legisladores e dentro do Conselho Europeu de uma série de outros Estados-membros da União Europeia. Provavelmente não são, como temos visto com algumas diretivas quadro, que estão há décadas à espera de conseguirem ser mudadas, em particular a Diretiva Quadro dos Solos. Não se diga que não estamos mais amarrados até a especificação em relação ao que devem ser as políticas públicas de ambiente, e no caso em concreto da água, do que estaríamos com a consagração de direitos na Constituição, que para a maior parte dos nossos concidadãos já são bastante evidentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra aos partidos que não apresentaram alterações, começando pelo Partido Socialista e dando a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresenta uma alteração ao artigo 66, relativo em que inclui vários aspectos, designadamente que têm a ver com 3 áreas diferentes. Uma que tem a ver com a consagração expressa do modelo de economia circular, energias renováveis, bem-estar animal e então a questão da água. Eu, pelo que percebi, vou-me centrar na questão da água, que foi assim que ficou decidido fazer, até porque estas outras também têm as suas dimensões a ver. E aqui, na verdade, gostaria de dizer o seguinte.
O direito à água, assim entendido, é, naturalmente, por um lado, algo que nós encontramos ao nível que se relaciona com a proteção do ambiente, com um direito difuso à proteção, a que a água, à proteção da qualidade da água, etc. Mas, de facto, é também hoje, e cada vez mais, um direito fundamental da apropriação singular ao nível, seja da água potável, do saneamento, etc. E é nessa medida que nós aqui o incluímos no direito ao ambiente, aqui no artigo 66, mas também, estou a trazer à colação um artigo que já foi visto aqui, no artigo 60, a propósito do direito dos consumidores, em que expressamente também introduzimos uma alteração a esse artigo, no sentido de referir o direito à água potável, saneamento básico, etc. Ou seja, estamos completamente de acordo, e acho que aqui há enfim, de uma forma ou de outra, um grande ou alguma convergência em torno de isto tem uma dimensão relacionada com o direito ao ambiente, e daí a colocação no artigo 66, e é também um direito fundamental, que as pessoas hoje até já o sentem como tal, mas que na verdade não estava consagrado desta forma tão clara na Constituição. E também é uma terceira coisa, e também é uma tarefa do Estado. E é também, como tal, que, enquanto serviço público, serviço de interesse geral, serviço essencial de interesse geral, que o incluímos também no artigo 60. E, portanto, para ser clara e breve, qualquer uma das propostas com mais ou maior detalhe, já aqui foram apresentadas propostas anteriormente, com maior ou menor detalhe, merecem uma discussão e alguma abertura da parte do grupo parlamentar do PS, quer quanto à inserção sistemática, quer quanto à redação em concreto, chamaria contudo a atenção de um aspecto que se calhar até vai parecer de som menos, e não deixa de ser de som menos, mas que eu chamaria a atenção. Nós não podemos ter na Constituição artigos com numeração de letra, portanto não podemos ter 64A, 64B, e também, e portanto isso não é uma questão formal que depois se resolveria, e também deveríamos, acho eu, tentar limitar ou pelo menos evitar uma renumeração, pelo menos uma renumeração muito extensiva da Constituição. Pode ser mania de jurista que está muito habituada a referir os artigos tais e tais e tais, mas na verdade, enfim, é uma lei fundamental e deve ter alguma constância do ponto de vista da sua organização, da sua estruturação. Naturalmente que estes argumentos que estou a dar são argumentos que valem o que valem, são de natureza formal, quanto ao A e ao B não podem mesmo ter, não é? Por isso teríamos que renumerar mesmo, mas queria chamar a atenção disso. De qualquer forma, aquilo que fica desta intervenção para nós é importante que seja prevista quer a dimensão que se relaciona com o direito ao ambiente, quer a dimensão que se relaciona com os direitos fundamentais conexos. Já agora queria dizer uma coisa, creio, não ia dizer uma asneira, quando digo que, e creio que é assim, que com esta revisão, nos termos em que ainda podemos discutir e que temos abertura para discutir, creio que será a primeira Constituição Europeia a incluir expressamente o direito à água com esta amplitude, o que me parece também algo de saudar. Muito obrigada. Muito obrigado também. Nós já na última reunião discutimos essa questão que a Isabel Moreira levantou e depois o João Coutinho de Figueiredo contrapôs e, portanto, vamos deixá-la para, como disse, no final vamos resolver essas questões da renumeração ou não, mas no final vamos deixar isso para a parte final e agora discutimos conforme está, depois fazemos a renumeração. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu começaria nesta questão do artigo 64 do Bloco de Esquerda, por levantar esta questão da introdução sistemática e do articulado e, portanto, faz sentido que estas matérias estejam, de facto, integradas no artigo 66, como o Partido Socialista apresenta e o Partido Comunista Português também, e eu julgo que é o local ideal para que possa constar esta matéria, porque, obviamente, nós concordamos que ninguém deve ser excluído destes sistemas do saneamento, de água e saneamento. Mas chamamos a atenção também que é necessário acautelar o direito aliás, salvaguardar os princípios da sustentabilidade, para além de acautelar o direito a quem mais precisa, também é preciso salvaguardar os princípios da sustentabilidade e da eficiência
no uso dos recursos. Eu diria que não podemos deixar de ter em conta também o princípio do utilizador-pagador, para evitar, no fundo, que existam mais desperdícios. De facto, já existem mecanismos como a tarifa social da energia e até a tarifa social da água, que alguns municípios aplicam, e que asseguram esse direito. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, garantidamente, para que ninguém fique excluído, mas também se consiga salvaguardar esta matéria no que diz respeito à sustentabilidade. Relativamente ao LIVRE, eu diria o mesmo, que faz sentido que seja incluído no artigo 66, e aqui a redação do Partido Socialista está muito mais simples e articulada, e, portanto, elas não diferem, portanto, acho que faz mais sentido essa proposta conforme como é apresentada, e, portanto, nós concordamos com ela, assim como a do próprio Partido Comunista Português, que, não diferindo, também coloca no artigo 66, e, portanto, da nossa parte há um entendimento para que se possa salvaguardar esta matéria, com esta importância de facto, poder ser a primeira Constituição Europeia a salvaguardar desta forma tão abrangente a água. Muito obrigado. Muito obrigado também. Tem a palavra agora pelo Chega o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Sr. Presidente, boa tarde. Vai ser a minha colega deputada Rita Matias. Obrigado. Então tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. É entender do Partido Chega, nas propostas em debate, que tanto a proposta do Bloco de Esquerda como a do LIVRE vão no mesmo sentido da proposta já apresentada pelo Partido Socialista relativamente ao artigo 60 e, no nosso entender também, melhor conseguida nesse mesmo artigo e nessa mesma proposta, quer do ponto de vista sistemático, quer do ponto de vista da redação. Nessa mesma proposta inserem-se os direitos dos consumidores e pretendem-se garantir o acesso aos serviços de água, eletricidade, saneamento, correios e, portanto, acho que todos aqui concordamos e concordaremos com a importância destes serviços, não se entenda qualquer menorização, mas sistematicamente parece-nos mais adequado que estes sejam aditados aos direitos dos consumidores do que haver aqui uma autonomização, como é aqui então proposto pelo Bloco de Esquerda e pelo LIVRE. O mesmo também poderemos dizer relativamente à proposta do PCP, que adita aqui ao artigo 66. Na verdade, não conseguimos compreender muito bem por que razão é que o PCP e o LIVRE estão a aditar artigos relativamente ao elemento água, mas não o fazem, por exemplo, quanto ao solo, à atmosfera ou outros bens também essenciais e, portanto, não acompanhamos estas propostas, mas concordamos e queremos reforçar que concordamos com a importância que é atribuída à proteção ambiental, aliás, vertida noutras propostas também apresentadas pelo Partido Chega. E, portanto, a isto, no nosso entender, acresce que a proteção destes elementos, para além de constar da forma genérica do atual artigo 66, é também reforçada em várias leis avulsas, desde logo a Lei de Bases do Ambiente, mas também a Lei da Água. E, portanto, não vemos, no nosso entender, qualquer necessidade de incluir nenhum destes textos na Constituição, apesar de concordarmos com a pertinência deste tema. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pela Iniciativa Liberal o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Serei rápido nos comentários da Iniciativa Liberal aos artigos 64A, 64B e 66A, todos respeitantes à água, porque consideramos positiva a constitucionalização da água e do acesso à água enquanto direito. Mas deixo dois comentários. Um que já foi aqui referido por outros deputados, de inserção sistemática, vou muito em linha com a Sra. Deputada Alexandra Leitão diz, há de facto menções já ao direito à água, quer naquilo que será a futura provável redação do artigo 60 e aquilo que está proposto para o artigo que discutiremos depois, o 66, e penso que do ponto de vista sistemático faria mais sentido e até porque isso ajudaria a evitar alguma verbosidade relativamente a este tema, porque estamos a caminho de uma Constituição de 600 páginas e acho que temos todos a ter consciência disso, já. O segundo comentário é que, não obstante esta apreciação positiva genérica, deixar claro que nos iremos opor a qualquer formulação que precluda, evite, exclua a eventual ou possível participações
de privados ou outras formas de organização económica na prestação dos serviços, nomeadamente acesso à água. Portanto, da mesma maneira que discutimos isso no artigo 60, onde isso não era a intenção e que a redação vai acabar por refletir isso, penso que a redação resultar também desta densificação deve fazer exatamente a mesma coisa e o princípio é aquilo que eu já tenho sempre dito. As formulações da Constituição que viemos a aprovar devem permitir várias orientações e maiorias políticas futuras e não fechar e condicionar as opções das gerações que nos sucederem. Muito obrigado. Muito obrigado também. Tem agora a palavra pelo PAN a senhora deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a estas propostas, nomeadamente a alteração ao artigo 64A, B e 66B, o PAN acompanha estas propostas, independentemente da discussão sistemática que aqui foi suscitada. Parece-nos que há uma questão de fundo. Esta matéria não se deve prender a eventuais maiorias parlamentares que se possam formar, mas sim ao fundo da questão, que é tratar-se de um direito humano essencial. E, portanto, o direito à água e o seu reconhecimento deve ser visto como tal. Nesse sentido, a questão sistemática que foi levantada de poder integrar-se no artigo 60 e não nos demais, parece-nos que de alguma forma é uma visão curta, porque a água não deve ser vista apenas numa ótica da utilização do consumidor. É evidente que na perspectiva das pessoas mais vulneráveis e do seu acesso, quer à água, quer ao saneamento básico, essa questão tem de estar presente, mas se a perspectiva e a visão que imperar for apenas esta visão do consumidor, poderemos estar aqui a dar-lhe uma conotação privativista, que não me parece que seja aquilo que não só os proponentes pretendem alcançar, por um lado, como o desafio que temos pela frente. Porque o desafio ele é muito maior. Para além da perspectiva social e de direitos humanos, também há uma perspectiva do ambiente que não deve ser descurada. Cada vez mais a poluição dos aquíferos está a pôr em causa o acesso à água potável, a seca extrema, a privatização. Todos esses fatores devem levar a que este direito seja de facto elevado e por isso acompanhamos efetivamente essas propostas. Mesmo no que diz respeito ao saneamento básico, nós não nos podemos esquecer que o compromisso de erradicar as barracas ainda não está plenamente alcançado e por isso continuamos a ter ainda aqui ao lado, na Quinta do Ferro ou no bairro do Segundo Rão, casas que não têm o saneamento básico necessário e por isso, quer numa perspectiva humanitária, quer numa perspectiva ambiental, faz-nos todo o sentido que estes temas sejam discutidos quer no artigo 60, quer no artigo 66, independentemente depois de poder alcançar qual a melhor solução, mas sempre numa ótica e numa lógica de direito fundamental e não de privatização do seu acesso, porque isso será o pior, ou será aquilo que possa pôr em causa este mesmo direito num futuro, quando tivermos a seca extrema a pôr em causa o acesso universal a este direito à água. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar novamente a palavra para poder fazerem os comentários que entenderem e as respostas ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Catarina Martins, sobre o 64A. Muito obrigada, Sr. Presidente. 3 notas muito breves em relação à inserção sistemática. Não vou fazer esse debate agora, mas dizer que é normal que se pense se uma Constituição não deve ter artigos novos e se não há novos direitos ou novas preocupações, queremos autonomizar de uma outra forma. E, portanto, enfim, eu diria que essa discussão é para nós até importante nos artigos que vamos discutir depois amanhã também. Dizer que em relação ao saneamento, o Bloco de Esquerda não coloca o saneamento neste artigo, coloca a água potável e a energia, mas dizer que noutros artigos já colocámos a questão do saneamento. Achamos muito importante, até face à realidade estranha de em 2023 ainda haver tanta gente sem saneamento básico, que se constitucionalize essa preocupação do acesso ao saneamento básico. E em terceiro lugar, para dizer que eu julgo que os direitos humanos, e nomeadamente o direito humano de acesso à água, não coloca em causa a sustentabilidade. O que coloca em causa a sustentabilidade são usos de água que são exagerados, que são desproporcionais e que sim colocam em causa o direito humano ao acesso essencial à água. E, portanto, até essa prioridade do acesso essencial à água potável, julgo eu, ajuda a um equilíbrio do uso de recursos que tem em conta a sustentabilidade. Muito obrigado. Tem agora a palavra, se o entender fazer também, o Sr. Deputado Rui Tavares, sobre o 64B. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, da mesma forma, 3 notas rápidas. Uma sobre a questão da remuneração. Acho que essa preocupação de não estarmos nós, então, condicionados em termos que manter os mesmos números que tínhamos anteriormente na Constituição, é que me parece que talvez faça mais sentido nos artigos iniciais, mas depois, a certa altura, se houver alterações,
Já dei aqui este exemplo, os tratados da União Europeia mudaram com o Tratado de Lisboa e muita gente passou a referir-se ao artigo 3º como o antigo artigo 2º durante algum tempo, até se habituarem à ideia de que o artigo 2º agora é um novo artigo 2º e dos mais importantes, e não íamos deixar de o pôr lá, dada a importância que ele tem, só para não estarmos a renumerar a Constituição. Deve ser chato para os juristas, imagino que sim, mas depois é divertido para os historiadores e vocês sabem onde é que estão as minhas simpatias. Em relação à prolixidade, eu estava a ver aqui no índice do projeto comparativo de constituições. A Constituição portuguesa está certamente nas, talvez, 50 mais longas do mundo, mas tem muitas, muito mais longas, que são mais do dobro, que é o caso da Constituição brasileira, para não falar da indiana. A nossa tem 30 mil palavras, a indiana tem 150 mil palavras, 5 vezes mais. Isto não é argumento. O argumento por trás disto é que esse comboio já partiu há algum tempo. De facto, a natureza da nossa Constituição não é ser uma Constituição pequena como a dos Estados Unidos da América, e termos Constituições pequenas não resolve por si problema nenhum, como vemos nos próprios Estados Unidos da América. Portanto, é uma preocupação que devemos ter, mas é uma preocupação menor para mim do que haver temas que se tornam prementes e que depois possam não estar constitucionalizados, como são estes da água e do saneamento. O terceiro argumento parece mais relevante, é se devemos autonomizar ou não, e creio que, dada a importância de ambos estes temas, a autonomização faria sentido, mas evidentemente como plano B, como solução de recurso, não estaria contra que estes direitos estivessem, de certa forma, incluídos noutros artigos. Resta ver sob que formulação. Claro que o preferível era, dada a importância que estes temas têm hoje em dia. Um, porque é cada vez mais urgente. O outro, porque ainda não cumprimos com ele. Ambos deveriam estar consagrados na Constituição. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado. E agora também sobre o 92, sobre o 66A, a Sra. Deputada Alma Rivera. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, julgo que já foram aqui trazidos argumentos e algumas considerações muito relevantes nesta questão. Mas nós devemos, de facto, olhar para o futuro como um tempo em que a água se colocará com mais intensidade, o problema da água se colocará com maior intensidade, e a seca, a escassez da água também atinge o nosso país de uma forma profunda. E, portanto, nesse contexto, é que devemos olhar para as implicações de assumir como um direito social, económico e social, o acesso, o direito à água de forma universal. E quando se fala de água, fala-se à água potável, mas também ao saneamento básico. Com esta ressalva que é independentemente das condições económicas e sociais. E é bom relembrar que nós já estivemos mais perto dessa universalidade do acesso à água. A água já esteve na Lei de Limitação de Setores banida, digamos assim, da esfera do negócio. Hoje em dia não é assim. No entanto, aquilo que estamos a assistir, não só em Portugal, mas digamos que é uma tendência global, e há centenas de casos desta ordem, é uma remunicipalização, é o regresso à esfera pública dos sistemas de água e saneamento. E, de facto, o que a realidade tem demonstrado é que, para garantir o acesso universal à água e para garantir água acessível de forma realmente verdadeira e comprovável na vida de todos os dias, a gestão pública tem permitido um serviço mais barato, em que aquilo que são os ganhos económicos são reinvestidos nas infraestruturas e que, de facto, aquilo que assistimos é um entendimento cada vez mais generalizado de que há coisas que não devem ser suscetíveis de serem mercantilizadas. E a água, num tempo de escassez,
ganha uma especial relevância se tivermos em conta não só a sua essencialidade para a vida, mas também para todas as atividades económicas e, portanto, o perigo de desvirtuamento do seu papel social, ambiental, em detrimento de lógicas mercantilistas e economicistas. Muito obrigado. Eu não queria deixar ninguém sem responder, embora também já estejamos na hora, mas também umas respostas simples. Não sei se o PS tem mais alguma coisa a acrescentar. O PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria mais vale tarde que nunca, não o fiz há pouco, queria-vos agradecer por ter havido o adiamento destes pontos, tendo em conta que eu estava fora do país e, portanto, não queria deixar de o fazer, mais, como digo, mais vale tarde do que nunca. Depois queria reforçar a matéria que eu há pouco frisei, que tem a ver com o princípio da sustentabilidade. Eu percebo o que a Sra. Deputada diz, mas nos dias que correm, porque é que eu falo no princípio do utilizador-pagador? Se verificarmos o que é que acontece hoje em dia nos municípios, a Sra. Deputada estava a falar essencialmente da municipalização, quando há falta de pagamento, há corte, não há acesso. E, portanto, é preciso garantir de facto este princípio, eu percebo, e, portanto, a proposta é garantir o acesso a um serviço essencial que é a água, mas garantir também o equilíbrio, porque os municípios vão ter essa grande dificuldade de aplicação prática, porque o que fazem hoje é cortar a água às pessoas, é o que fazem, cortam a água às pessoas, e portanto as pessoas deixam de ter água, um bem essencial. Portanto, há aqui uma necessidade de garantir que esteja previsto, de facto, na nossa lei fundamental, mas depois, no que diz respeito à sustentabilidade, quando falo de sustentabilidade, falo em termos ambientais, em termos económicos, portanto, é preciso garantir essa sustentabilidade, prever que o princípio do utilizador-pagador será fundamental para que possa haver sustentabilidade no futuro. Eu sei que é difícil de manter este equilíbrio, mas não queria deixar de o dizer pela importância que ele tem para um bem essencial, e volto a dizer, um bem essencial, e cada vez mais a água valerá muito provavelmente mais do que o ouro no futuro, e portanto estamos a falar de um bem que vai atingir um valor brutal e que deve de facto ser salvaguardado este princípio da Constituição. Não sei se há mais algum partido que ainda queira intervir. Portanto, não havendo, vamos encerrar aqui a reunião, mas temos o ponto 2, que me esqueci, que é a aprovação das atas 10, 11 e 12, que todos receberam. Quem vota contra, quem se abstém? Não viram? Não viram? Pronto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovadas por unanimidade. Era só se podíamos clarificar quais são os artigos que ficam amanhã. Os são assim, amanhã começamos no 66, porque estão atrasados, 66A do Bloco de Esquerda, que são sobre ambiente e natureza, e o 72A do Bloco de Esquerda, que é sobre animais. Portanto, estes são os atrasados. Somam a estes os que têm para a reunião seguinte, até ao limite que fizermos. Na sexta-feira, então, na reunião de mesa e coordenadores, acertam às 14 horas essa coordenação, e espero que fique acertada de vez para não andarmos a mudar, que é para nas 3 reuniões que estamos na semana seguinte podermos seguir o calendário certo sobre essa situação. Muito obrigado a todos. Qual o limite? O limite são 40 por mês. Até podes fazer 10.